Olá, estamos aqui mais um dia para gravar o nosso devocional. Devocional Famílias que Prevalecem. E quando nós falamos de família, nós temos que englobar todos os membros da família. Já falamos do marido, já falamos da esposa e hoje nós vamos falar dos filhos. O que os filhos precisam para ser adultos saudáveis, respeitarem os seus pais e essa casa ser totalmente alicerçada no amor, na disciplina, ser uma família forte, uma família que irá prevalecer. Nós estudamos o livro de Provérbios e no livro de Provérbios vocês lembram, quem acompanhou, quantas coisas foi falado lá que Salomão falava a respeito de filhos. Porque Salomão ele foi filho de alguém e foi filho de um homem muito importante, ele foi filho de Davi. E quando o Senhor perguntou para ele o que ele queria, que ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então Salomão, ele foi uma criança muito bem educada, vendo seu pai, porque os pais sempre vai ser um exemplo para os filhos, e já na idade adulta, ele pediu a sabedoria do Senhor. Então ele carregou junto com ele a experiência do pai, mas a sabedoria do Senhor, e escreveu o livro de Provérbios, que foi um livro fantástico. Ali nós conseguimos tirar muitas coisas para educar os nossos filhos, na verdade, para educar as crianças. Porque se a gente já começa a educar uma criança com princípios, valores, desde pequenininho, ele se tornará um adulto saudável. Ele se tornará um adulto que vai influenciar as pessoas e não vai ser influenciável por coisas ruins. Então, no livro no Provérbios, como eu falei, lá tem descrito muitas coisas. E hoje eu vou falar o que uma criança precisa para receber uma boa disciplina. Precisa de amor, porque o amor provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A família é um lugar seguro, é um lugar que tem que transbordar amor. Essa criança tem que receber muito amor. Esse filho ele tem que ser criado num lar baseado em atitudes e sentimentos. Mas não só o sentimento, falar eu amo meu filho, atitudes de amor. A criança ela precisa de limites, porque quando ela nasce, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. E somos nós, pais, disciplinados, que vamos ensinar eles o que é um limite. Muitas vezes uma criança você pode soltar numa avenida, ela não tem limite, ela quer sair correndo. E é nós pais que vamos falar, aqui não pode, cuidado, olha o carro antes de atravessar. Então educar é estabelecer limite, porque um filho sem limite, ele envergonhará os teus pais. E os filhos, e os jovens, eles anseiam por isso. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tive uma adolescente que conviveu um tempo com nós na minha casa, junto com meu marido, e a maior queixa dela era o quê? Que o pai não dava limite, e ela queria limite, ela precisava disso, para ela se formar, ela não conseguia saber o que era certo e o que era errado. Então, um filho com limite, ele é um filho que não vai te fazer passar vergonha. O filho ele precisa de uma autoridade. Filhos, escute o que o seu pai ensina. Preste atenção e compreenderão as coisas. Provérbios 4:1. Os filhos eles precisam ser ensinados a respeitar e a escutar uma autoridade. E quem é a primeira autoridade na vida de uma criança? Os teus pais. Então, eles têm que entender que nós, pais, somos autoridades. Aqui na minha casa, eu costumo falar para o meu filho, por exemplo, que quando ele vai para a escola, ele tem que respeitar a professora como se ele estivesse me respeitando. Porque naquele momento que ele está em sala de aula, a professora é grande autoridade na vida dele. A professora me representa naquele momento. Então, a partir do momento que ele faz essa transferência, ele consegue entender o respeito que ele tem pelo professor, é lindo de se ver. Então, os filhos precisam respeitar autoridades. E a primeira autoridade é você, dentro da sua casa. Os filhos precisam de rotina. Sim, rotina. Criança, ela não pode ser criada assim com a barda aberta, como diz, né? Tudo a porteira aberta, vai e volta, dorme, acorda a hora que quer. Tem que estabelecer rotinas. Essa época de pandemia, nós demos uma escorregada um pouco, não é verdade? Aqui em casa, eu admito, nós escorregamos um pouco. Porém, a gente gosta de rotina. A gente gosta da rotina no horário certo de comer, principalmente o almoço, a hora que está na mesa, todo mundo junto. Então, criança precisa aprender sobre rotinas e horários. A criança, ela precisa de regras. Sim, ela precisa de regras. Uma casa sem regras,
é um lugar que abriga o caos. Toda criança precisa de regra, senão ela vai achar que o mundo gira em torno dela. Senão ela vai achar que não existe um limite, não existe uma autoridade e com isso não existe uma regra para ela fazer aquilo, uma regra estabelecida pelos teus pais, porque na vida, queridos, nós só vamos encontrar regras, regras dentro da escola, regras na empresa, regras na igreja, regras de bom comportamento, todos os lugares. Então que sejamos nós a ensinar isso para os nossos filhos. Criança precisa de ter responsabilidade. Ele precisa aprender desde pequeno que ele tem que ter responsabilidades. Assumir os seus próprios erros, porque senão você está criando uma criança mentirosa. Sim, uma criança mentirosa, porque a criança ela tira a responsabilidade dela. Quando você fala assim, ô fulaninho, foi você que fez isso? Não, eu não fiz, mãe. Eu não quebrei. Eu não falei esse palavrão. É mentira. O seu filho está indo por um caminho errado de mentira. Então traga a ele a responsabilidade. Traga a ele de responsabilidade de cuidar dos seus brinquedos. Brincou, tirou tudo. Agora é hora de guardar. Eu, sua mãe, vou guardar? Seu pai? Não, você. Você tirou, você guarda. Ensina um filho já desde pequeno a cuidar do seu quarto. Porque muitas crianças, o que eles têm na casa que eles falam? Não, esse é meu. É o quartinho deles, não é verdade? É meu quarto. Então ensine eles a já cuidar do próprio quarto. Arrumar a cama, tirar roupa para lavar. Isso você estará criando um adulto saudável. A criança ela tem que aprender sobre respeito e hoje os nossos ouvidos doem, os nossos olhos lacrimejam, bem forçado mesmo eu vou falar, de ver hoje não existe mais respeito. Hoje você vê uma criança de 5, 6 anos desrespeitando um idoso, desrespeitando uma autoridade sobre a vida dele. Independente, eu falo, por exemplo, se eu tiver 40 anos e tiver uma sobrinha, por exemplo, de 35 anos, uma diferença bem pouco, não que eu tenha, mas um exemplo, ela tem que me respeitar, ela tem que ter respeito sobre a minha vida. Não é a idade que vai dizer se a pessoa tem que ser respeitada ou não, e sim a colocação que ela tá. Ela é autoridade na minha vida? Ela está acima de mim? Sim, ela merece respeito. As crianças precisam aprender a respeitar os pais, os avós, os professores, as autoridades, as regras que o mundo hoje põe e nós temos que seguir. Você já pensou se nós vivêssemos num mundo sem regra, sem limite? Ia ser um banzé só. Nós não íamos entender, ia ser luta, ia ser difícil. Outra coisa que a criança precisa, e isso é com vocês, pais, qualidade de tempo. A criança ela precisa ter uma qualidade de tempo com os pais, com os avós, com os irmãos, com os tios. Ela precisa, para quê? Para ela valorizar aquele momento que ela está com os pais. E outra coisa, vocês pais, não terceirize a educação para os seus filhos, para a escola, para a igreja, sabe? Para a avó. Vó não tem que educar. Quem tem que educar é os pais, porque nós sabemos que os avós, eles lambem os filhos. Mas se seu filho tiver certo o que na cabecinha dele, o que é certo, o que é errado, o que é responsabilidade, o que é limite, ninguém vai estragá-los. Então, não terceirize isso para a escola, para a igreja. E quando você estiver com o seu filho, tenha um tempo de qualidade com ele. Valorize aqueles pequenos momentos que vocês estiverem junto. Outra coisa que a criança precisa é de disciplina. Parece que tudo que nós falamos já se resume em disciplina. Não, a disciplina entra também. Parece que rotina, regras entram em disciplina. Não. Olha, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Corrija seus erros. Eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonhas. Provérbios 29, 15 e 17. Muitas vezes eu falo aqui para os meus filhos, eu prefiro ver você chorar hoje do que você chorar quando você for mais velho. Eu prefiro eu chorar, de disciplinar você de forma às vezes meio rígida, do que ver você lá fora, porque o mundo não vai ter tanto amor, tanto carinho como seus pais têm. Então, uma criança frustrada, ela se torna um adulto saudável. Segundo a Bíblia, nós temos que sim pôr disciplina nos filhos, mas administrar essa disciplina com amor, como eu falei. Eu prefiro eu chamar atenção e eles chorarem no momento porque a mãe chamou, o pai falou grosso, mas pelo menos eu sei o jeito que eu estou disciplinando, porque lá fora a disciplina não vai ser igual. A disciplina vai ser bem dolorida, vai ser bem forçada. A criança ela precisa de uma disciplina que anteceda uma boa comunicação.
O seu filho precisa entender perfeitamente que ele está sendo disciplinado. Você precisa deixar bem claro para ele que ou ele está perdendo muitas coisas, ele está sendo colocado de castigo, mas por que ele está sendo colocado? Não apenas tire as coisas dele, não apenas coloque ele de castigo, não apenas dê um gelo nele, mas não, fale para ele, verbalize, você aponte, faça os apontamentos porque ele está passando por aquilo. Numa disciplina não pode ser feito no momento de raiva, porque no momento de raiva nós somos seres humanos. Nós ainda não somos seres celestiais, não somos só espirituais, nós somos ainda humanos. E a nossa carne, o nosso jeito, o nosso ímpeto, às vezes assim, de disciplinar no momento de raiva, nós extrapolamos. É bom você abaixar, esfriar, espera um pouco, chama a criança, venha falar, olha, está sendo disciplinado por causa disso. É necessário, às vezes, muitas vezes, aplicar a vara? É necessário. Não estou dizendo para você sair espancando o seu filho, mas que ele visualize algo que pode acontecer com ele. Porque nós sabemos, os jovens de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, é uma geração diferente, eles são manipuladores, eles tentam até o último ganhar os pais. E muitas vezes nós temos que ter algo para lembrar eles, sabe? Tipo assim, ó, tem um chinelinho ali te aguardando, tem uma varinha ali. Porque chega uma hora que as palavras não rendem mais. O que o seu filho faz, o que você faz com o seu filho, deixa isso no confidencial. Não exponha seu filho para todos, ou muitas vezes não chame a atenção dele, na frente de todo mundo. Porque a vergonha que ele vai passar vai marcar muito mais ele do que a palmada que você vai dar. Essa disciplina ela tem que ser rápida, razoável e garantida. Não deixe, que eu falei já, não deixe para corrigir com palmadas, ou chamar a atenção, tipo assim, depois eu faço. Não, chegue, se você não vai expor ele, chame ele num cantinho, converse com ele, explique que não tá legal o que ele tá fazendo, que a disciplina não seja relacionada à ofensa. Nunca ofenda uma criança. Quando você ofende um filho, aquilo fica marcado para ele. É como se fosse uma tatuagem colada no coração dele. Estabeleça limites. Filhos, eles vão ser diferentes um do outro, sim, mas o amor é o mesmo. Não se sinta mal, não se sinta culpada, às vezes achando, nossa, eu amo mais um que o outro. Filhos não são iguais, nem gêmeos são iguais. Então, quando a disciplina for feita, muitas vezes com um você tem que pegar mais pesado, com o outro só conversando. Que a disciplina seja um ato de fé. Sabe, o que você está fazendo com o seu filho seja algo que você vê com fé, que ele vai mudar, que ele vai se consertar, que ele vai rever quando ele for fazer algo errado de novo. E sempre estimule e elogio. Você se disciplinou, ele fez do jeito que você falou, elogie, valorize aquilo. Olha, filho, que bom que você entendeu, é isso mesmo, é esse caminho. Porque as palavras agradáveis são como um favo de mel. Muitas vezes a gente fala com o filho num tom mais alto, eles já ficam repreendidos, eles ficam com medo. Então, que seja um estímulo e um elogio. Hoje, a nossa liçãozinha de casa, o nosso desafio é o quê? Que os pais tenham coragem e responsabilidade para dar para os filhos, que eles precisam, e nunca terceirizar essa responsabilidade de educar. Ore para que o Senhor te dê isso. Se você não está conseguindo disciplinar, dar conta dessa criança que você tem, peça a Deus a sabedoria, peça a Ele entendimento e não se sinta mal, não se sinta com o coração quebrado. Nós somos humanos, dói. Não chore perto da criança, vá chorar no banheiro, saia de perto dele, mas saiba que isso é um ato de amor que você está fazendo com o seu filho. É um ato de fé, que você vai ter certeza que você está formando um adulto saudável. Ficamos aqui com mais um devocional. Amanhã estamos de volta. Um abraço e um grande beijo.